Então Moisés estava ali representando isso, a legislação do caráter de uma santidade absoluta de Deus, de acordo com o que fazia parte da história interpretativa do povo de Israel e de acordo com o significado arquetípico de Moisés nesse entendimento e nessa compreensão coletiva do povo de Israel, e que Jesus respeita. E Elias, que é o grande reformador, que é o cara que vem e grita na cara de todo mundo, do reino norte de Israel, e para quem queira ouvir, em qualquer que seja a geografia política da nação de Israel. Vocês só existem para transgredir, vocês são adoradores de Baal, de todos os outros deuses, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, dos girgazeus. Deus para vocês é um adornozinho naquele tabernáculo e vocês adoram fetichisticamente essa arca da aliança e essas pedras da tábua da lei, mas vocês violam tudo. Vocês não têm vínculo com Deus, vocês são a mentira encarnada. E foi o que Elias se tornou, representante desse arquétipo, de todo aquele que carregava o espírito da palavra profética de Deus contra a religião, contra a mentira, contra a hipocrisia, contra as aparências, contra a disfarçatez, contra o presépio. Estavam ali, portanto, Moisés e Elias. Então Pedro disse a Jesus, Pedro, nosso amigo, Senhor, bom é estarmos aqui. Ah, que maravilha! Quem dera a gente ficasse aqui até morrer. Já que o Senhor falou que é até morrer, ou a gente não passará pela morte até que veja o teu reino, a gente está gostando da beça. Vamos ficar aqui? Largar o mundo inteiro lá para baixo? Vamos nos alienar? Vamos criar um monastério? Os outros colegas ficam lá embaixo, os outros discípulos, o mundo inteiro, e a gente acampa aqui contigo, Moisés e Elias. Glória, luz, sobrenaturalidade, invadindo tudo, essa coisa extraordinária. E aí a proposta dele é fazer um templo. Passamos aqui 3 templos, 3 tendas, 3 santuários. Uma tenda, um santuário, porque eles até há muito pouco tempo atrás, até Herodes o Grande reconstruir o templo de Salomão que tinha sido destruído, eles, durante boa parte da vida deles, tinham cultuado a Deus em tabernáculos. Foi no deserto, foi assim até Salomão construir o primeiro templo, depois acabou destruído. Eles aprenderam a cultuar num lugar chamado sinagoga, que servia, tinha usos múltiplos, não apenas para cultos e leituras e tal, mas até que de volta construíram um pequenino templo, e Herodes o Grande, quando chegou nos dias, um pouco antes dos dias de Jesus, fez aquele monumento arquitetônico extraordinário. Mas o fazer de tendas era como levar tudo para aquela manifestação mais raiz de Deus com o povo de Israel, com Moisés e com Elias. Vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, uma outra tenda será para Moisés e uma outra para Elias. E a gente fica aqui, morando aqui, sem precisar sair daqui. Vamos ficar só nós aqui, nessa reunião de oração para sempre. Também era sem cruz. Pedro agora aqui deu um outro jeito de tirar a cruz da história. Lá embaixo foi dizendo de modo algum, quando Jesus falou, eu vou para a cruz. Aqui vamos ficar acampado aqui até para sempre, porque está tão bom. É outra vez a glória de Cristo sem cruz. É um Cristo que não é gloriado e glorificado pela sua cruz, como Paulo diz aos Gálatas, pois eu só me glorio na cruz de Cristo Jesus.
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pedro tem uma outra alternativa para evitar a cruz, muito mais discreta. Vamos fazer 3 tendas e ficarmos aqui nesse luxo divino, nesse espaço celestial do Monte Hermon, nesse monastério de alegrias celestiais incomparáveis que ninguém nunca viveu e ninguém lá embaixo tem a menor ideia do que a gente está experimentando aqui. Falava ele ainda essa bobagem, e você lê em Marcos e lê em Lucas, lá está escrito: porém Pedro não sabia o que dizia. Porém Pedro não sabia a tolice que falava. É o que você lê no acréscimo em Marcos e em Lucas. É bobagem louca, é outra evasão, é outra fuga. É alienação. Vamos viver dentro do templo, da tenda, da igreja, separados do mundo, contemplando a tua glória, louvando o teu nome o dia inteiro. Vamos virar adoradores, adoradores, adoradores de Deus, do Cristo sem cruz, sem mundo, sem choque, sem embate, sem entrave, sem antagonismo, sem satanases, sem carrascos, sem verdugos, sem ameaçadores, sem tentações, sem nada disso. Vamos ficar aqui na proteção dessa bolha, com o Cristo, com Moisés e Elias, e sem cruz. Outra evasão. Como no curso da minha vida eu tenho visto, não só a teologia do domínio que evita a cruz, nós temos poder dado por Deus para a gente pisar no mundo. É o que ensinam a você cada vez mais dentro dessas tendas religiosas onde você frequenta. Sem cruz. Ou então é aquela espiritualidade alienada e de contemplação de Deus, olhando para os céus, dando adeus para as nuvens, com aquela carinha arrebatada, alienada, absolutamente brejeira, com uma piedade de monastério alienante. E, ó Deus, sem cruz, sem vida, sem mundo, sem encontro humano, sem sangue, sem choro, sem solidariedade, sem dor, sem compromisso, sem compaixão, sem misericórdia, sem envolvimento, sem dádiva de si mesmo para servir só o próprio. Ou seja, aquela transfiguração que acaba e inibe a cruz para sempre. É uma outra propositura que merece uma adição de Marcos e de Lucas dizendo: Pedro, porém, não sabia o que pedia, não sabia o que falava. Mas o verso 5 diz: falava ele ainda essa besteira. Pedro ainda estava no meio do discurso, argumentando com Jesus de como seria bom criar aquele spa do Hermon e ficarem lá para sempre. Se ele pudesse, estariam vivos até hoje, imortais no Hermon. Os imortais do Hermon. Os seres que acabariam se tornando os feiticeiros do Hermon. Porque tudo aquilo que tem essa expectativa acaba virando fetiche espiritual e acaba se tornando a antítese da propositura original. Falava Pedro ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Se fosse hoje em dia, alguém iria dizer que foi uma manifestação extraterrestre. Aquela nuvem densa, aquela luz, aquele orbe de luz enorme, aquela nuvem vazada de uma luz tomada por uma densidade de luminosidade inexplicável. O evento é muito provavelmente noturno. E não é lua, não é nada disso.
É uma nuvem que envolve tudo e dela emana uma luz tão poderosa de dentro daquele orbe indistinguível das demais coisas que eles conheciam. Era algo fantasticamente diferente, de outro mundo mesmo, que veio e os envolveu. E eis que, vindo a nuvem e os envolvendo junto com ela, veio uma voz que não tinha direção, que ecoava de dentro daquela nuvem de todos os lugares, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria, toda a minha glória, toda a minha satisfação, toda a minha completude. Eu me completo absolutamente, plenamente no meu filho. O meu filho, quem olha para ele me vê. Eu e ele somos um. Ouvi a ele, não a Moisés, não a Elias, porque Moisés está aqui ouvindo. Elias está aqui ouvindo. E é o texto de Lucas que narra esse episódio aqui, que diz que Moisés e Elias, vá lá em Lucas, capítulo 9, de 28 em diante, você vai ver que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Está prestando atenção no que eu estou dizendo? Conversavam com Jesus acerca da partida dele, que ele estava para realizar em Jerusalém, quando fosse morto na cruz, e depois ressuscitado de entre os mortos, e depois levado aos céus. Eles estão falando da tortura, do sofrimento, da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Jesus, assentado à direita do Todo-Poderoso, acima de todo principado, potestade, poder, dimensão ou qualquer que seja a entidade, de qualquer que seja a natureza. Esse é o papo que está rolando, e Moisés e Elias ouvindo. A nuvem vem e os cerca com luz de todos os lados, e eles em perplexidade, e a voz ecoa de todas as direções, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha plenitude. Não preciso acrescentar nada a ele, e não tem nada que Moisés tenha dito a acrescentar a ele, não tem nada o que Elias tenha dito a acrescentar a ele, ou que qualquer um venha a dizer num futuro acrescentar a ele ouvi. Todos vocês que são meus discípulos, deem ouvidos exclusivamente a ele, a ninguém mais. O Evangelho converge toda a nossa audição, toda a nossa atenção, toda a nossa perspectiva, todo o nosso ponto de referência, todo o nosso ponto de apoio, todo o nosso ponto de vista, todo o nosso ponto de chegada para Jesus e para mais ninguém. E nos desautoriza a crer que um querido como Maomé, que veio 600 anos depois, trouxe uma revelação adicional. Não trouxe nada adicional. Você lê o Alcorão, ele te remete lá para trás, para Moisés. Ele não te projeta para frente, ele te projeta para trás. Ele não é um livro para o futuro, ele é um livro do passado. Agora, o Evangelho de Cristo Jesus te projeta para a eternidade. E diz: não há ninguém em nenhuma filosofia, natureza, sabedoria, religião ou qualquer outro grupo que vá trazer adições, acréscimos em Cristo Jesus. Essa revelação está definida e definitivamente dada, fechada, concluída a Ele. Portanto, ouvi, e só a Ele ouvi.
Essa é a palavra dita que não deveria deixar mais nenhuma dúvida. É o Pai dizendo, eu me completo nele. É assim como que o Pai dizendo, o meu sonho sempre foi esse, de que quando eu ficasse grande eu me tornaria Jesus de Nazaré. Ele é a plenificação da minha revelação, da revelação de Deus a todas as consciências humanas, tanto quanto de principados, potestades, poderes e entes inteligentes de todas as demais dimensões. Tem que aprender a amar com Ele, aprender a grandeza de como Deus ama e é misericordioso e bondoso com Ele. Tem que aprender no meio de toda a iniquidade da sociedade e da civilização humana na Terra, o que é caminhar em justiça, conforme Ele. Tem que aprender a lidar com toda a fraqueza, contradição, diferença, distinções, as mais variadas do ser humano, com amor, com acolhimento, até com aqueles que fazem coisas com as quais a gente não concorda, mas eles fazem na sua ignorância e a gente acolhe. Se tiver amor, tem que ter amor maior do que a ignorância daquele que não entendeu ainda. É como Jesus viveu, é assim que Jesus quer nos ensinar e é assim que o Pai diz a Ele, portanto, ouvi. Vede como Ele viveu, ouvi o que Ele falou, e vivam para encarná-lo. Esse é o chamado para viver o reino de Deus na terra. Jesus ainda não veio definitivamente para todos nós. Mas eu tenho tido muitas manifestações da vinda do reino de Deus na sua glória no meu coração. Não com Moisés nem com Elias, mas como eu tenho tido nesses 51 anos uma quantidade enorme de irmãos, de transfigurações, de luz, de testemunho de Deus estrondosamente gritando no meu coração, no meio de todas as vozes, de sabedorias sensatas ou loucas, de quaisquer que sejam as naturezas, a mesma voz grita e retumba em mim: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, todo. Ouça ele, Caio. Não se desvie dele. Não entre em nenhuma convocação para nenhuma pseudo-nova revelação, para nenhum ensino novo, para nenhuma aprendizagem nova, porque tudo será engano, a menos é amputação, a mais é soberba arrogante, desfigurante da natureza linda e irretocável do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a avant-première do reino de Deus. Ele deu a alguns para terem essa experiência. Agora é interessante, eu vou falar amanhã, na continuidade, que Pedro teve também essa experiência. Teve, mas ele não aprendeu tudo com essa experiência. Paulo teve uma experiência com menos retumbância. Não tinha Moisés, não tinha Elias, uma nuvem luminosa, acompanhado de alguns irmãos, na presença física de Jesus. Não, ele só estava indo numa montaria para entrar pelas portas de Damasco quando veio aquela luz gritando: haja luz e houve luz, e ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E bum, Big Bang, de trevas resplandeceu a luz, e ele viu o conhecimento da glória de Deus estampado na face de Cristo, e deu saltos absolutamente para além do que Pedro jamais tinha imaginado dar. E veja como não é a cenografia da manifestação que transforma o entendimento, mas é a subjetividade e a largueza interior da cognitividade iluminada pelo Espírito Santo que produz
essa profundidade, essa altura, essa largura e esse comprimento de compreensão que excede ao próprio entendimento. Mas amanhã a gente prossegue e eu fico aqui te pedindo, Jesus, que no meio dessa descrição tão singela que eu faço sem nenhum esforço, eu faria tomando café com os meus netos ali, como já fiz, conversando com a minha neta Helena, lá no sopé do Monte Hermon, contando para ela essa história, quando ela tinha 13 anos de idade. Nada diferente, porque isso tudo está escrito dentro de mim, eu sei isso em ti. E eu quero te pedir que muitos hoje aprendam a saber isto em si mesmos, com o reino de Deus revelado nos seus corações. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém e amém.